Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. Vamos elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos para que eles, em nome do Pai Celestial e do Mestre Jesus, possam iluminar os nossos pensamentos durante esta reflexão e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam sensibilizar o nosso coração, graças a Deus. Queremos compartilhar com você algumas sugestões para que aproveite da melhor maneira esta reflexão. Enquanto assiste esta preleção, você está recebendo tratamento espiritual. Este tratamento consiste na leitura e reflexão sobre um tema do Evangelho e recebimento do passe ao final. Por isso, procure recolhimento interior e focar a sua atenção nesta atividade. Na hora do passe, tenha a certeza de que você está sendo assistido pelos seus amigos espirituais. Assista a este vídeo até o final. E após o término, convidamos você a ler em O Evangelho segundo o Espiritismo o tema abordado aqui, que será o ensinamento de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a espada. E além disso, assista a outros vídeos publicados pelo Centro Espírita da Consolação no canal do YouTube. Por fim, lembrar que o tratamento espiritual não substitui o tratamento médico. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro codificado por Allan Kardec, que explica os ensinamentos morais de Jesus à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita, por sua vez, mostra como aplicar os ensinamentos de Jesus presentes no Evangelho, ou seja, no Novo Testamento da Bíblia, nos evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, para o desenvolvimento moral e progresso espiritual do ser humano. O nosso tema de hoje é Não vim trazer a paz, mas a espada, está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título Kardec deu Moral Estranha. Kardec escolheu reunir neste capítulo 23 temas, expressões de Jesus que, se forem interpretados no sentido literal ou sem profundidade, causam estranheza, como, por exemplo, aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos enterrar os seus mortos e não vim trazer a paz, mas a espada. Lembrar que todos os ensinamentos do Mestre Jesus devem ser interpretados no sentido espiritual. Então, não vim trazer a paz, mas a espada, está nos itens 9 e 10 do capítulo 23 e estão fundamentados nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Temos no item 9, segundo os relatos de Lucas, esse ensinamento de Jesus. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. E no item 10, semelhante, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado no batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra sua filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra a sua sogra. Nos itens 11 a 18, Kardec nos explica que foi mesmo Jesus, a personificação da doçura e da bondade, e quem nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, quem pronunciou essas palavras, que não devem ser interpretadas literalmente, mas no sentido espiritual. Sabemos que toda ideia nova encontra resistência, pois pode ameaçar uma série de interesses individuais. E na época de Jesus não foi diferente. Jesus trouxe uma doutrina que era inconveniente para os fariseus e para os escribas, que eram doutores da lei religiosa e social judaica, e para os sacerdotes, que eram líderes religiosos responsáveis por conduzir os rituais no templo, oferecer sacrifícios, ensinar a lei judaica na época de Jesus. E, em alguns casos,
eles atuavam como juízes. Quando Jesus ensinou a sua pregação, havia um vazio deixado pela descrença nas religiões politeístas, sendo um momento propício, um momento oportuno para a chegada do cristianismo. No entanto, os adeptos do cristianismo não se entenderam sobre a interpretação dos ensinos de Jesus, e diversas seitas surgiram dentro do cristianismo. Kardec menciona: os cristãos, vencedores das religiões politeístas, passaram de perseguidos a perseguidores. E esta realidade que se formou seria em razão dos ensinos de Jesus? Por certo que não, pois ele nos ensinou que todos os homens são irmãos, que Deus é soberanamente misericordioso. Ele nos ensinou a amar o nosso próximo, ele nos ensinou a respeitar os nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos perseguem, nos ensinou que quem matar com a espada perecerá pela espada. E o mesmo que aconteceu na época de Jesus, sobre todas essas lutas, o mesmo acontece com o Espiritismo, que continua a obra de Moisés e de Jesus, enriquecendo-a de novos valores espirituais. O Espiritismo passa e passou por entraves e perseguições, mas que não durarão muito tempo, porque, segundo Kardec, a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos do céu. Assim, Jesus, na sua infinita sabedoria, com aqueles ensinos, previu o que devia acontecer. Dizendo Jesus que não veio trazer a paz, mas a espada, quis dar-nos a entender que a sua doutrina, enquanto não fosse compreendida pela humanidade, seria causa de atrito entre os que a compreenderiam e os que não a compreenderiam. E nos adverte que esses atritos começariam dentro dos próprios lares. Jesus usa o fogo como o significado de elemento purificador. Lançar fogo sobre a terra significa purificá-la com seus ensinos. E quanto antes essa purificação chegasse, melhor seria. Isto é, a transformação da terra em mundo de expiação e de provas para um mundo regenerador. Importante compreender que essa transformação se dará do ponto de vista, será de ordem moral. Quando Jesus nos ensina: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará duras lutas sangrentas para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido, terão querido me compreender. O significado dessas palavras de Jesus não é um propósito premeditado de provocar a desordem e a confusão, mas sim a sua posição era de médico que veio curar com seus ensinamentos, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, agitando os sentimentos negativos que afetam a saúde do doente. A espada citada por Jesus simboliza a luta de cada um de nós contra os nossos defeitos, extirpando do nosso coração a ignorância, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, trabalhando constantemente pela nossa melhoria. É uma luta interna e íntima de cada um de nós, que nós deveremos vencer a nós mesmos, não pela violência, mas pelo entendimento mútuo. Assim, quando todos alcançarem um nível melhor pela nossa melhoria interior, a Terra também estará melhor no caminho da purificação. Então, este é o significado o verdadeiro significado dessas palavras de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a espada. É uma luta interna de cada um de nós contra os nossos defeitos. Graças a Deus. Vamos então às vibrações, oferecendo o que há de melhor de nós, vibrando muita força, muita coragem, muita resignação a todos aqueles que estão em sofrimento, deprimidos, aflitos, em hospitais doentes, por todos aqueles que nasceram no dia de hoje e por todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje. Vamos trazer à nossa memória, ao nosso pensamento, aquela pessoa que nós gostaríamos que recebesse o passe à distância.
Vamos agora nos colocar de forma receptiva para recebermos o nosso passe. Pedimos gentilmente para licença para encerrar esta reflexão, esse evangelho, graças a Deus.